Olá, amigos do Notícias Agrícolas, dando sequência à nossa série de entrevistas para a gente trazer um pouquinho mais de informação, de novidade em relação à tecnologia, à biotecnologia e a Intacta 2 Extend. A gente agora vai discutir um pouquinho do manejo inteligente em biotecnologia de soja. A gente quer entender como ou de que forma um manejo bem feito e, mais do que isso, um manejo pensado para uma tecnologia nova como a Intacta 2 Extend pode resultar aí em produtividades melhores, em eficiência maior, em controles mais bem feitos aí das aplicações, seja de herbicidas, seja de fungicidas, seja de inseticidas, enfim, das aplicações de uma forma geral. A gente vai conversar então agora com o Gabriel Silva. O Gabriel é líder de estratégia de herbicidas não seletivos da Bayer, e com o professor Rony Oliveira. O professor Rony é da Universidade Estadual lá do norte do Paraná, ambos aqui com a gente, para a gente entender melhor sobre essa questão aí da adoção de manejos inteligentes diante de uma nova tecnologia. Gabriel, seja bem-vindo, vamos começar com você, meu caro, e é justamente esse conceito, né? O que vem a ser o manejo inteligente e a importância dele, principalmente diante dessa tecnologia que a Bayer está trazendo aí para o produtor, que oficialmente está disponível para o produtor nesta safra. Legal, obrigado, Alex. Muito prazer estar aqui, obrigado pelo espaço. O manejo inteligente é um conjunto de boas práticas, em sua maioria práticas já conhecidas pelo agricultor brasileiro, mas que a gente colocou de uma forma talvez aí mais consolidada, né, com mais profundidade, colocamos mais ciência por trás, né, e agora estamos estruturando a forma de colocar isso aí didaticamente e em ordem cronológica, de quais são essas boas práticas que a gente entende que são aí fundamentais para um bom manejo de produtos defensivos, não somente de herbicidas, que é o que a gente está aqui para debater, mas de muitos. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, a nossa árvore hoje de manejo inteligente, ela conta com os 10 passos de uma aplicação de um herbicida, e aí para a gente aqui no caso são os 10 passos do manejo inteligente de dicamba. Então, você olha alguns exemplos, né, aqui para a gente considerar a altura da barra, velocidade do pulverizador, temperatura, umidade, análise das formulações, então a escolha correta das formulações, distância de cultura sensível, então tríplice limpeza de um pulverizador, né? Então, em sua maioria, nós estamos falando de um conjunto de práticas, né, que são conhecidas. O que a gente está tentando contribuir aqui com a nova tecnologia é para que a gente tenha mais informação gerada no campo, para que a gente consiga assentar essa prática mais no dia a dia do agricultor. Gabriel, isso é um trabalho que vem sendo já realizado há algum tempo pela Bayer, né? Através de dias de campo, através de divulgação de informações, enfim. Já está tudo pronto para o início da tecnologia, para que os produtores possam utilizar de forma eficiente esses 10 passos sugeridos? Tá tudo pronto, Alex. A gente tem plataformas disponíveis com muito conteúdo, né? Inclusive faço um convite aqui para quem tiver interesse, né? Tem o I2X Lab, que é uma plataforma online, e as pessoas podem acessar, é totalmente gratuita. Tem um outro treinamento que é a Operação Pulverização, que é por WhatsApp, também completamente gratuito. A pessoa recebe, né, uma série de conteúdos, vídeos e informações pelo WhatsApp. É uma iniciativa pioneira no Brasil de você ter essa capacitação por uma ferramenta que é tão comum, né? Então, a informação está disponível. A gente tem uma série de parcerias para assegurar que os produtos que são necessários também estejam. Um exemplo são as pontas de pulverização que fazem parte da plataforma, né, que estão homologadas para uso com a plataforma Intacta 2 Extend, que são as pontas TTI, MUG e o LD Max, respectivamente. A gente está falando da Tijet,
da Magnojet e da Hypro, né, que são os produtores das 3 pontas homologadas. Então, a gente foi cercando, né, com os parceiros para garantir um lançamento de sucesso, e que o agricultor tenha a ferramenta na mão e que ele possa fazer um uso aí de maneira bastante efetiva. Além disso, né, para fechar, a parceria com o Senar, né, acho que isso foi um super de uma conquista nossa. Então, fechamos parceria com os Senars de alguns estados e recentemente com o Nacional, e aí agora a gente consegue incluir dentro do portfólio de treinamento e capacitação do Senar um módulo de manejo inteligente, né, que fala um pouco dos 10 passos, fala da importância de cada um deles e como traduzir isso para a operação do dia a dia de uma fazenda. Muito bom. Professor Rony, o Gabriel trouxe aí essa possibilidade de você acompanhar 10 passos do manejo inteligente, né, do chamado manejo inteligente, que tem muito a ver com os cuidados que você precisa ter numa aplicação, ao aplicar, no caso específico, aqui a gente está falando do herbicida dicamba, né? O que de fato é novidade para o produtor e o que de fato deveria ser processo já utilizado por ele? Sem dúvida, o Gabriel acho que iniciou bem a fala, tratando de um que é um manejo inteligente. Então, para mim, quando a gente trata de um manejo inteligente, talvez esteja diferente de lançamento de demais produtos, onde aqui nós estamos, onde nós, né, dizendo nós pesquisadores, a indústria, todos estamos desenvolvendo uma tecnologia, um processo tecnológico inteligente para o uso de um herbicida. Então, talvez seja pioneiro, né, a forma como está sendo tratado, porque nós estamos voltando nos passo a passos de um manejo com segurança e com qualidade na aplicação de herbicida, que tem, né, em si muita preocupação, né, dentro tanto dos usuários como dos cidadãos comuns, né, é uma preocupação muito grande toda a aplicação de herbicidas. Em se tratando de dicamba, de produtos auxínicos, ainda nos preocupamos mais, porque a visibilidade de um pequeno erro ela é muito mais pronunciada, né, do que de outros herbicidas. Então, quando as pessoas não veem, parece ser, né, mais simples até por ignorância das pessoas. Em se tratando dos passo a passos, nós temos aí início de treinamento de aplicadores. Eu sempre brinco, o treinamento tem que ser contínuo, é como pedalar uma bicicleta. Se a gente parar de pedalar, a bicicleta cai, né? A gente cai na inércia, né? E o segundo era de boas práticas que já deveria ter, de um bom manejo de plantas daninhas, que está relativo ao estágio fisiológico da planta, a altura da planta, o desenvolvimento da planta, em que o herbicida vai atuar de forma efetiva. Depois, a escolha da formulação. A escolha da formulação é fundamental. Em se tratando desta formulação, do XtendCam, ele vem adicionado antes, né, e isso é muito importante, antes da adição no preparo de calda do XtendCam, do dicamba em si, ele vem antes um produto chamado Xtend Protect, onde ele retém os íons H+, para que o herbicida não esteja, o dicamba não esteja na sua fórmula dicamba menos, e ele seja muito menos volátil do que uma formulação comum do dicamba. Então, essa a escolha dessa formulação é muito importante para isso, porque eu tenho, antes da entrada do herbicida em si, do XtendCam, nós colocamos antes um redutor de volatilidade. Então, isso é muito importante para que o produto ganhe mais segurança ainda em sua aplicação. Aí, dentro dos passos, né, vem o quarto passo, que é muito importante. Nós temos visto cada vez mais em todos os estudos de desenvolvimento de técnicas de aplicação do dicamba, vimos da interação que tem do dicamba com as pontas de pulverização. Como o Gabriel disse, já chegamos nas pontas de pulverização, tomara que venha mais, né? Mas já está bem pronunciado, o agricultor já vai ter 3 opções, né, e 3 marcas diferentes,
para ele poder escolher para aplicar dicamba. Isso traz para ele, né, opções, isso é muito importante. O volume de cauda, né, a quantidade em litros por hectare, isso é importante porque isso tem uma relação muito grande com as máquinas em campo, em uso, né, com velocidade operacional de máquinas, essa interação das pontas e com a tecnologia, com o nível tecnológico de que a variabilidade de níveis tecnológicos que o dicamba encontrará no Brasil é grande. Por isso, nós temos que preparar opções de pontas de pulverização com opções de volume de cauda para que isso possa atender esses diferentes níveis de agricultores que teremos no campo. Agricultores que andam, né, com tecnologias de 7, 6 km por hora, a agricultores que andam acima de 25 km por hora com a máquina. Então, estar preparado para todo esse cenário é muito importante. Em termos de já há muito tempo, já tem se discutido em altura da barra de pulverização, mostramos que ficou consolidado que a altura da barra de pulverização de 0,5 é a altura onde eu tenho melhor efeito dessas pontas, que são pontas de jato plano. Então, a melhor sobreposição dessas pontas na barra é a 0,5 metros de altura do alvo. Então, isso ficou muito claro. As condições meteorológicas sempre foram importantes na tecnologia de aplicação. Então, as condições aí de temperatura menores do que de 30 graus, umidades, né, acima de 55% e ventos entre 3 e 10 são condições já preconizadas, né, consolidadas já na tecnologia de aplicação, não somente para a aplicação de herbicidas, como para as demais aplicações. Distâncias de culturas sensíveis, então isso está em crescimento, em desenvolvimento no país, questão que já está muito consolidado, isso talvez, né, nos países europeus, nos americanos, que nós chamamos de buffer zones, né? Isso é muito importante. E aí, por último, nós temos a questão de limpeza de pulverizador. É uma prática não obrigatória e não usual do agricultor, mas que ela está passando cada vez mais, criando o hábito, né? Criando o hábito, a rotina do agricultor no campo, que é a limpeza do pulverizador. Isso é muito importante porque não é só pelo dicamba, mas pelas demais tecnologias também que nós já temos disponíveis no campo e que isso cada vez vai fortalecendo essa boa prática da limpeza da máquina, independente se seja dicamba ou não. Esse processo, esses 10 passos, vai consolidando essas boas práticas de pulverização e o Brasil cada vez mais vai ganhando, né, a visibilidade de um país que produz com segurança alimentar, né? Com segurança nas aplicações, para que a gente tenha uma segurança alimentar com qualidade. Isso é muito importante, tá? Gabriel, o professor Rony, ele trouxe aí basicamente os 10, né, passos aí da boa aplicação e deixou muito claro para a gente alguns desses passos meio que diferenciais quando você utiliza o dicamba. Entre eles, a questão da escolha das formulações. Você, a Bayer, traz que informação para o produtor em relação à escolha correta da formulação? Quando eu, produtor, vou ao mercado comprar o dicamba para utilizar na minha lavoura, eu tenho que me preocupar com que tipo de formulação? Bacana. Nós temos aí, até está aqui no fundo da tela, né, o programa Experts e 2X, então a proposta de valor ou a forma como a gente envelopou os 10 passos e que a gente chama de manejo inteligente, foi uma co-construção ampla, com muita base científica, com muita contribuição de diferentes instituições, diferentes pesquisadores, acadêmicos, para que a gente enxergasse quais eram os melhores caminhos. E aí, nesse sentido, a gente foi entendendo as interações químicas entre tipos de sais e tipos de formulação, para a gente compreender qual que é a proposta mais eficiente e melhor posicionada que a gente podia trazer. Então, nesse momento, né, a nossa conclusão, né, e de novo, são mais de 4 anos de estudos consolidados para a gente chegar até aqui, é uma conclusão seguinte.
Primeiro, quando a gente olha da perspectiva de um herbicida à base de dicamba, né, o mais comum, ou o que era o dicamba antigo, por assim dizer, o que foi lançado, né, já há algumas décadas, ele era a base de dimetilamina, ou um sal de DMA. Né, e esse é um sal mais volátil, ele tem um perfil de volatilização maior. O que a gente traz para o Brasil é o de diglicolamina, ou o sal de DGA, que é o mais simples, né? Então, a primeira orientação é busque sempre um dicamba à base de sal de DGA, o diglicolamina, tá? Que ele é um sal mais moderno, né? Sem entrar na química da coisa, ele tem uma propensão muito menor a volatilizar, muito menor a você deixar o ácido disperso na formulação, como o Rony comentou, e aí essa união com o H vai gerar o ácido de dicamba, que é o risco de volatilização. Então, primeiro ponto, né, dicamba à base de diglicolamina, esse aí é como se fosse o mínimo, né, o requerimento mínimo. E aí a gente sabe, né, como a agricultura depende do glifosato, o glifosato continua e vai continuar por muitos anos sendo a base do nosso sistema de manejo de plantas daninhas. Então, um glifosato, a gente também precisava entender que tipo de interação e que tipo de associação a gente podia esperar. E a conclusão foi que a gente também tem aí um certo cuidado, que tem que buscar formulações à base somente de sal potássio. Né, sais que tem aí de alguma forma amina, né, então isopropilamina ou alguns outros sais que a gente sabe que são bastante comuns, eles já têm uma tendência de potencializar essa volatilização. Então, quando você faz uma associação, aí você já tem um pouco mais de risco nessa aplicação. Então, de maneira resumida, é assim, dicamba sempre à base de diglicolamina, né? Dicamba à base de dimetil ou DMA, ele tem um perfil de volatilização muito mais alto. Isso são os dados que a gente tem que comprovam isso, né? Então, dicamba DGA, e se for associar com glifosato, em associação com glifosato de sal potássico. Sal potássico, ele é o mais seguro para essa associação, e sempre, né, acho que o Rony comentou super bem, inclusive explicou como funciona, mas com um adjuvante redutor de deriva e volatilidade, né, para a gente assegurar que mesmo que você tenha alguma dissociação, você tem o adjuvante atuando, né, nesse hidrogênio livre, e aí você evita associação para geração de ácido de dicamba. Então, no nosso caso da plataforma, é o Xtend Protect, né? Sempre, primeiro, ele é um condicionador de calda, então coloca o Xtend Protect, ele faz esse condicionamento da água, depois você vem com o Xtend Can, que é o nosso herbicida à base de dicamba, sal de DGA, e aí, na sequência, com o Transorb, o Roundup Transorb R, né, que é o nosso glifosato à base de potássio, e aí você tem, dentro desse pacote, essa escolha de formulações que vai assegurar uma aplicação mais efetiva. Boa. Professor, pelo que o Gabriel descreveu para a gente, esse tipo de formulação, ele ajuda na questão da volatilidade do produto, mas ainda resta a questão da deriva para ser questionada, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente a diferença entre volatilidade e deriva e como a deriva pode ser mitigada aí. Essa questão do uso das pontas de aplicação, essa questão da velocidade, a questão da cauda, isso tudo faz parte da explicação, professor? Isso, muito bom. Então, as duas coisas, na prática, as duas coisas se misturam, a volatilidade e deriva. Porque a volatilidade trata-se, né, da questão do vapor, e a deriva é caracterizada como um deslocamento físico das gotas de pulverização, e aí este vapor também. Então, as duas coisas se confundem um pouco quando se trata de volatilidade e deriva, e até é mais complicado separá-las, né, na prática, tá? É claro que tem estudos específicos, né, para volatilidade, estudos específicos para a deriva, mas na prática elas se misturam. Mas em termos de mitigar, a melhor forma de mitigar a deriva é a escolha do tamanho de gotas. Então, para esse produto, a recomendação é que utilizamos a classe de maior tamanho de gota, que é a classe de gotas ultra grossas, que aí elas são as gotas que geram, as pontas que geram essas classes de gotas muito grossas, são aí os 3 modelos de pontas, e não é simplesmente
que geram as gotas ultragrossas, mas que tenha um percentual de gotas, de volume da população de gotas menores do que 150 micrômetros. Então, a escolha dessas pontas, elas foram baseadas não somente na classificação do tamanho de gotas ultragrossas, que são gotas acima de 650 micrômetros, mas também pelo percentual de geração de gotas menores do que 150 micrômetros. Então, por isso que essas pontas foram estabelecidas. Então, é muito importante essas relações. E aí, essas pontas, como já trabalhamos, né, fizemos bastante trabalho com essas pontas, o importante é que elas são caracterizadas como ponta de indução de ar, mas não significa que todas as pontas de indução de ar têm o mesmo comportamento desses 3 modelos de pontas que estão estabelecidos para o dicamba. Porque eu tenho pontas de indução de ar cone, né, cone vazio, por exemplo, né? Então, cone cheio. Então, significa que essas pontas elas têm indução de ar, mas elas geram gotas de média ou fina, no máximo gota grossa. E aí, gota grossa, muito grossa, não é gota ultra grossa, porque aí nós temos mais de 100, 200 micras de diferença dessas classes de gotas, que é o que nós mais queremos reduzir, que são esses percentuais de gotas finas e muito finas, que são sensíveis a serem carreadas pelo vento, serem deslocadas pelo vento, e aí serem transportadas para próximo ou longas distâncias, e aí temos problemas de contaminação com o produto. Então, a escolha das pontas é muito importante. As 3, vamos dizer assim, 2 coisas importantes. Não entender que é só pontas de indução de ar, porque existem esses modelos aí já estabelecidos, e que essas pontas, para serem estabelecidas, elas levarem em consideração o tamanho das gotas que elas geram e o percentual de gotas sensíveis à deriva, que nós chamamos de percentual de gotas menores do que 100 e 150 micras. Então, é importante esses estudos de tamanhos de gotas de forma dinâmica, né, por equipamentos específicos, para que a gente estabeleça essa tecnologia com mais segurança. E aí, os demais fatores que nós chamamos, né, esses fatores nós podemos chamar de ajustes operacionais, que são fatores passíveis de serem ajustados, né? A altura da barra, por exemplo. Então, isso é importante. A escolha da ponta e a vazão e a pressão de trabalho são ajustes operacionais que são opções, né, e ajustes operacionais que o agricultor deve fazer para que ele possa reduzir a deriva. Por exemplo, nessa escolha dessas pontas, nós temos com diferentes vazões também. Então, à medida que aumenta, para ter uma ideia na escolha dessas pontas, essas pontas, elas têm, nós temos as classificações por tamanhos de gotas, e na maioria das diferentes vazões, né, que são estabelecidas por cores, elas apresentam gotas ultragrossas. Então, isso é muito importante. E nas diferentes pressões, à medida que aumenta as pressões de trabalho dessas pontas, que nos pulverizadores, na prática, irão acelerar ou desacelerar, e para isso, os controladores eletrônicos nas máquinas, para manterem a mesma taxa de aplicação, ou seja, a taxa de aplicação constante, elas precisarão mexer na pressão. E essas pontas, né, para ser bem lembrado, essas pontas com as variações, com as mudanças de velocidade, a máquina fará mudanças de pressões e nós não teremos alterações de tamanho de gota, de classes de maior risco. Em geral, as demais pontas, à medida que eu aumento a pressão de pulverização em função do aumento da velocidade, nós temos uma mudança de classe de gotas. E essas pontas não proporcionam essa mudança de classe de gotas, mantendo a mesma segurança daquela classe de gotas ultragrossas. Muito bom. Bom, Gabriel, mais um item aí para a gente discutir, que é a questão da distância entre culturas sensíveis, né? Ou distância para as culturas sensíveis. Seguindo esses protocolos que a gente já falou e já detalhou aí, tecnicamente você já tem uma segurança dada aí para a aplicação. Acrescentar 50 metros de distância
é mais uma precaução? Como é que se explica essa medição e por que 50 metros? Boa, bela pergunta. Na verdade, é assim, conhecer os arredores é sempre muito importante, né? Saber o que tem, seja uma área de proteção ambiental, seja um cultivo sensível ao produto que está sendo aplicado, é um passo importante, né? Conhecer a vizinhança. Dito isso, a gente sabe que é melhor trazer o nível mais alto possível para que a gente consiga trazer uma boa experiência, né? Então, 50 metros é uma faixa de segurança importante, né? Inclusive, se possível, ter uma faixa de cultivo não sensível, né? Então, por exemplo, você ter uma faixa de milho, alguma coisa que possa proteger, ajuda, né? Então, faz parte do que a gente chama de manejo inteligente, são todas as etapas, né, e os cuidados que a gente entende que vão trazer a experiência para o Brasil e fazer com que a gente tenha aqui no Brasil uma história de sucesso dessa molécula, né? É isso que a gente quer, para isso que a gente está trabalhando, né? Então, sim, é um passo bastante importante, né? A gente não controla a mãe natureza, a gente não controla qualquer que seja a variação que pode acontecer no dia a dia de uma aplicação, então é uma etapa também fundamental você respeitar aí essa distância que a gente entende que é mais segura, que é dos 50 metros, para que você evite aí qualquer tipo de deslocamento, né, do produto para onde não seja o alvo, né? O professor Rony comentou da questão das micras, né? Então, a gente seguindo todos os passos, né, você vai ter, nos nossos estudos, a gente viu que tem 1,8%, 2% aí de gotas ainda abaixo das 150 micras, né? Então, como que a gente cuida até desse 2%, né? Porque foi esse o nível de detalhe que a gente chegou, né? Não tem coisa mais gratificante do que ver o nível de detalhe que o professor Rony comenta agora da recomendação. Então, a gente chegou no nível de detalhe de 2% de gotas, que são abaixo de 150 micras, então vamos cuidar dessas 2% também e vamos colocar uma distância, né, uma distância que seja segura de 50 metros, para que a gente evite, aí, inclusive, né, minimize, né, esse potencial 2%, e aí 50 metros foi o que a gente entendeu que é um momento seguro, que é uma distância razoável para a gente conseguir essa aplicação efetiva. Boa. Bom, professor, diante desse manejo inteligente, diante desse passo a passo sendo adotado, principalmente para aquele produtor que ainda está reticente, que ainda está preocupado e ainda tem na lembrança consequências de um dicamba de formulação antigo, de um dicamba que trazia fitotoxicidade, enfim. É possível garantir que, trabalhando dentro dos parâmetros indicados, a gente tem segurança aí na aplicação? Eu acho que a preocupação ela faz muito bem, né? Nós precisamos nos preocupar com a aplicação de todos os produtos, né? Incluindo o dicamba. Então, a preocupação acho que vai fazer muito bem, principalmente porque nós temos diferentes qualidades de pulverizadores trabalhando no campo e existem mudanças, né, ao longo, né, do processo das fazendas de operadores diferentes, pessoas diferentes. Então há preocupação com treinamentos, isso tem que ser constante. Eu acho que não podemos esgotar nunca a nossa preocupação com as aplicações. Porque as pessoas mudam, as tecnologias mudam, as inovações vão aparecendo e aí essa preocupação ela é muito bem vista. Em relação a todos esses passos sendo bem executados, nós temos uma grande chance de ter o mínimo, né, o mínimo de deriva, o mínimo de contaminação e o máximo de segurança com a tecnologia. Então, isso é muito importante a gente compreender. Talvez nós não teremos deriva zero, como o Gabriel disse, até porque nós temos uma variação de relevo, de climas, né, diferentes disposições de talhões, máquinas, modelos. Então, possivelmente, deriva zero não, mas nós podemos chegar, no mínimo, com esses passos, no mínimo de deriva e com o máximo de qualidade e segurança. Então, isso que eu acho que tem que ser a palavra-chave. Olha,
o mínimo de deriva é isso, e a nossa qualidade não foi afetada pelo nível mínimo de deriva estabelecido com essas técnicas de aplicação. Muito bem. Bom, mas o professor Rony, ele defende o avanço dos estudos, a continuidade, obviamente, do que já foi estudado e a evolução das informações que são trazidas aí para o produtor. Qual é o próximo passo, então, professor? Nós, em todos os eventos, desde os inícios dos protocolos desenvolvidos com todos os pesquisadores, nós tivemos vários eventos, né, de apresentações dos estudos, como viagens, consultores, pesquisadores. Então, nós temos um cenário, né, pode-se dizer que nós temos um big data, né, de informações do dicamba. Mas ainda temos, né, vamos nos aproximando cada vez mais da realidade das aplicações do dicamba. Eu vejo que os próximos passos, e no evento que teve, né, do dicamba, no último evento que eu participei das apresentações do dicamba, nós vimos que agora as tendências dos estudos, né, vencemos essas fases básicas. Eu acho que os consultores, os pesquisadores, todos nós nos conscientizamos cada vez mais e o discurso está mais afinado para a gente levar para comunicar, para fazermos o trabalho de extensão. Eu acho que é essa a palavra, o discurso está mais afinado, né? Estamos compreendendo mais esse cenário. Então, acho que agora entendemos o cenário real que o dicamba estará sendo utilizado, principalmente com as associações dos produtos. Sabemos que os agricultores realizam misturas em tanque, e essas misturas continuarão, e elas são importantes para continuar. Eu sempre digo que as misturas são para vencer a nossa incompetência, né? E também as misturas são importantes para atender simultaneamente, porque não teremos somente plantas daninhas como agentes de danos no campo. Nós teremos pragas, teremos doenças e teremos problemas de nutrição foliar, de nutrição, né, de deficiência de solo, que será realizada por meio dos fertilizantes foliares, e tirando, né, os demais produtos que são utilizados. Então, agora, eu acho que os desafios agora são diretamente agora com as pesquisas voltadas a essas associações. No evento anterior, né, nesse último evento, podemos dizer que a palavra-chave do evento foram as associações. Então, foram levantadas muitas evidências do que dá certo de associações com dicamba e do que nós precisamos ter atenção, e que os estudos continuarão. Os meus estudos deste último evento foram voltadas com as compatibilidades das misturas com Xtend Protect, com Xtend Can e com o glifosato. O que nós precisamos, quais serão as boas práticas que nós precisamos realizar no preparo de cauda para que nós minimizemos as incompatibilidades que poderão ocorrer no campo. Então, esses trabalhos continuarão, trabalhos, por exemplo, relativo à temperatura da cauda de pulverização, principalmente se tratando da região sul, as novas, né, concentrações que poderão, de outros produtos que irão associar com o dicamba. Isso é muito importante. Um outro trabalho, né, que será fruto da minha próxima pesquisa, que são os sistemas de agitação dos pulverizadores, como essas caudas serão, a homogeneidade dessas caudas, para que a gente não tenha variações das concentrações dos produtos ao longo das pulverizações, para que a gente tenha a mesma quantidade de ingrediente ativo caindo no alvo, né, sendo pulverizado no alvo. E eu acho que essas linhas agora de pesquisa, continuando o treinamento. Eu estou incisivo no treinamento porque nós precisamos repetir esses passo a passo, cada vez mais ele sendo repetido, para que tenhamos segurança na aplicação do produto. Muito bem. Bom, senhores... Então, acho que nós estamos indo para
afinando, né, cada vez mais no funil, para que nós tenhamos a tecnologia com segurança. Boa, professor. Bom, senhores, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui. E, Gabriel, pelo que eu entendi da fala do professor, é mais pesquisa e mais treinamento, é mais trabalho para acontecer. Então, eu queria que, em cima desse tema, você desse aí a sua mensagem final, por favor. Com certeza, conhecimento ele é constante, a transformação ela é constante, a agricultura evolui todos os dias, né? Agora também fico muito orgulhoso de ver como a gente tem mais interesse, mais investimento, mais startup, mais empresa, mais atenção, né? Sempre desafiando como a gente está fazendo, né? Então, eu tenho para mim que não há dúvidas de que a gente vai alcançar novos patamares de produtividade, mas que isso passa por pequenos detalhes. A gente já está num nível de agricultura que o ajuste agora é fino, coisas que não vai 100% vir da genética, você vai ter que ajustar o manejo, você vai ter que ajustar o momento, né? É um conhecimento cada vez mais profundo e a gente precisa continuar pesquisando para ajudar o agricultor a encontrar informação de como superar essas barreiras, né? O Brasil tem o desafio, de certa forma, de alimentar 30% ou mais da população global. A gente viu essas informações, a Embrapa vem comunicando isso, a gente vem acompanhando as tendências. Então, conhecimento é o que vai direcionar, né, e possibilitar com que o Brasil realmente exceda esse potencial e consiga, né, cumprir essa missão. E a gente, como empresa, tem o dever de continuar incentivando e promocionando e promovendo e cultivando essa comunidade que foi construída, que são os experts de 2X, para a gente nunca parar. Acho que é isso, assim, o conhecimento é a chave do sucesso e de agora em diante vai ser no detalhe que a gente vai conseguir mover a agricultura para novos patamares. Muito bem. O professor Rony faz parte dessa comunidade dos experts do I2X e eu queria abrir, portanto, o microfone para que você também faça suas considerações, professor, e dentro dessa necessidade de continuidade da pesquisa também, que é muito importante, né? Sem dúvida, é com a ciência, com a tecnologia que nós vamos progredir, né? O progresso depende de ciência e tecnologia para que nós geramos conhecimento, né? Então, isso é muito importante, o que o Gabriel disse, principalmente, a inovação nada mais né? Nós precisamos compreender isso muito bem. A inovação nada mais é do que aquele empreendedor que sabe muito bem utilizar o conhecimento, né? Ele usa o conhecimento para ganhar dinheiro. Então, isso é muito importante que os empreendedores fazem. Então, nós precisamos olhar cada vez mais para o produtor como um empreendedor, um empresário agrícola, e muito mais do que isso, né? Nós precisamos, eu tenho dito em vários eventos, nós precisamos cultivar o espaço da tecnologia de aplicação na propriedade agrícola. Então, nós temos tantos outros espaços na fazenda, agora nós precisamos criar um espaço da tecnologia de aplicação. Olha, onde ele possa dar atenção da importância que a tecnologia de aplicação tem para o sucesso das aplicações e muito mais para o retorno dele econômico, porque reduzir custo e reduzir perdas significa ganho. Então, essa mensagem é muito importante, nós ganharmos conhecimento em tecnologia de aplicação para que a gente tenha menos perdas e que ele possa manter o potencial produtivo que esse produto, essa tecnologia está trazendo. Se nós não usarmos uma tecnologia de aplicação e mantermos esse potencial produtivo que essa tecnologia traz, não vai valer a pena adotar a tecnologia se nós não fizermos um bom manejo desta tecnologia. Então, acho que essa é a mensagem final, de estarmos atentos à inovação, ao conhecimento e termos um espaço da tecnologia de aplicação nas fazendas. Muito bom. Senhores, um belo bate-papo, portanto, eu agradeço muito a participação. Gabriel, obrigado. Professor Rony, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho da experiência de vocês. Imagino que agora a safra iniciando, o produtor vai ter à disposição dele
tecnologias muito boas, modernas, mas que precisa ter responsabilidade também no uso dessas tecnologias, não só para garantir a eficiência das aplicações, a garantir a eficiência dos processos de produção, mas para ter resultados também no final das contas, né? E é isso que eu imagino que o produtor quer, ele quer investir numa tecnologia que lhe traga resultado e fazendo todo o protocolo, cumprindo todo o protocolo, todo o processo de cuidado aí ao longo da produção. Logicamente esse resultado vem. Então, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse processo que o produtor tem que passar e vai ter que passar aí nas próximas fases, nos próximos anos. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu. Muito bem, tá aí então mais um boletim especial trazendo informações importantes, inclusive de utilização de tecnologias novas, e a plataforma Intacta 2 Extend está aí para agregar mais valor à sua produção e à sua produtividade. Grande abraço, até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.